Ni hao. Na última vez que o presidente de Portugal esteve aqui no Brasil, ele disse que não há brasileiros puros, como também não existem portugueses puros. Mas para mostrar que existe, nós vamos conversar hoje com Paloma Luo. Ela é brasileira, filha de pais chineses e avós chineses, e promete ser uma ponte entre o Brasil e a China. Então, Paloma, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre o seu estudo do mandarim, tanto aqui no Brasil como na China. Qual foi a importância disso para você? Eu comecei estudando mandarim, né, com os meus pais. Quando eu era mais nova, eu, por exemplo, para pedir água, eu só podia falar com minha mãe. Mãe, eu quero tomar água, só que em chinês. Se eu falasse em português, eu não tinha água para tomar. Ficava com sede. Ficava com sede, até falar em chinês. Depois disso, né, durante as férias, julho é a nossa época de férias, dezembro, janeiro, né? Aí meu avô materno, ele ensinava a gente, eu e minha irmã, chinês em casa mesmo. Tinha uns livros que eles trouxeram da China e ensinava a gente. Todo dia era um capítulo, aí tinha que escrever, tinha ditado, tinha parte oral. E em casa a gente só pode assistir programa ou em inglês ou em chinês. Tirando isso, só em português só pode jornal. Aí depois comecei a ter aula no Centro Cultural Brasil-China. E depois ingressei no Instituto Confúcio. Mas eu fiquei curioso, Paloma, e eu vou perguntar a dona Lili, saber dela. A primeira palavra dela foi em chinês ou foi em português? Em chinês. Foi em chinês. Lembra qual foi? Eles chamam mamãe, né? Papai. Mamãe e papai. Ela chamou o pai primeiro. Chamou o pai primeiro? Acho que não é fácil, né? Como é pai em chinês? Papá. Papá. Ah, então ela falou nas duas línguas. Falou. A primeira palavra dela já foi nas duas línguas. Foi uma luta, viu? Para aceitar o mandarim? Foi uma luta. Ela é danadinha, né? Quando ela era pequenininha, não para. Porque ambiente geral estamos no Brasil, né? Todo mundo fala português. Sim. Então, e ela também fica escutando para obrigar ela a falar chinês com nós é uma guerra. Paloma, deu trabalho, né, Paloma? E como foi a sua ida para a universidade em Beijing? Você foi para lá para aprender o mandarim? Quando eu estava na faculdade, né? No caso, eu cursei a faculdade de contabilidade. Só que quando eu comecei a estagiar lá, eu vi que o meu chinês precisava de se aprofundar. Então, eu ingressei no Instituto Confúcio. Lá eu tive aulas e o Instituto ele oferece a parceria com universidades da China. Aqui, o Instituto Confúcio de Recife é justamente a parceira dela, é a Universidade de Finanças e Economias em Beijing. Aí então lá eu resolvi aplicar para a bolsa para ver se eu conseguia para aprofundar meu chinês. Ainda bem que deu tudo certo. Então esse estágio seu foi na Huawei, isso, aqui no Recife. E pela sua observação, como é que você avalia as inovações tecnológicas das empresas chinesas, como por exemplo essa que você estagiou? Porque é uma das maiores empresas da China. Só que eu não tinha noção do quão poderosa ela é e o poder de fazer a diferença na sociedade, o impacto dela social aqui. No caso, ela trabalha com rede de antena, né, esse sinal 4G, assim, e isso, querendo ou não, é um projeto inclusivo, né, social. Então eu fiquei muito feliz em ter feito parte dessa empresa e, ao mesmo tempo, eu fiquei muito impressionada com a velocidade com que as coisas aconteciam dentro da empresa. O ritmo de trabalhar chinês é um pouquinho diferente do brasileiro. Lá as pessoas estão de prontidão 24 horas para trabalhar. Se o seu chefe te acionar, você tem que atender e tudo mais. É por isso que o desenvolvimento da empresa aconteceu de uma forma muito rápida. E como foi esse tempo que você teve na China, assim, não só no estudo, mas na vida cultural? O que é que você conheceu de espaços culturais, espaços históricos da China? Eu já vi uma foto na Grande Muralha. Da primeira vez que eu fui, se não me engano, foi 2003, né?
Eu acho que é 8 anos. É 8 anos. 2003. Foi a primeira vez que eu fui com a minha outra irmã, Fernanda. Da primeira vez que a gente chegou lá, a primeira coisa que eu estranhei foi depois quando eu saí do aeroporto. As placas, tudo chinês. Não tinha letra, por exemplo, não tinha termo em inglês, em português, não tinha nada, tudo chinês. Já fiquei surpresa aí. E na questão de comida também, mesmo comendo, jantando, almoçando comida chinesa aqui, na China é diferente. Os ingredientes são diferentes, então foi um choque cultural também, mas foi bom porque eu pude conviver, né, mais um pouco do dia a dia, da rotina chinesa, e os lugares históricos assim, né, para visita, turismo, é coisa que você fica muito surpresa com o ambiente. Outro ponto turístico que eu gostei muito foi quando eu fui com meu pai, com duas amigas brasileiras e com minha prima. Foi em Hangzhou. Lá tem um lago que se chama, em inglês se chama West Lake. Lago Oeste. Lá tem uma lenda que é muito bonita. Ali próximo também a gente foi para uma parte que tem 1000 ilhas. Muito bonito. A água é azul, azul cristal, com ilhas pequenininhas assim, é muito bonito. Tem um ditado em chinês: do céu há paraíso, da terra há lago oeste. Deve ser um lugar muito bonito, então, para ter essa comparação. E qual era a sua impressão antes de chegar da China? O que é que as duas lhe contavam sobre a China que, quando você chegou lá, ou mudou, ou disse é realmente igual como elas disseram? Minha avó e minha mãe, né, minha família toda sempre me contaram como a China era desenvolvida, como ela era bonita, né, avançada. E eu pensava que era tipo como se a gente estivesse assistindo um filme, sabe? Exagero 100%. Mas aí quando eu cheguei na China, inclusive, eu acho que elas não falaram o quão desenvolvida eram. Não chegou até o nível, entendeu? Porque era muito superior o nível em comparação do que elas falaram. Mas também, minha mãe volta todo ano para a China uma vez. E aí todo ano ela fala. Meu Deus, a diferença é tão grande do ano passado que eu não reconheço mais a China que eu fui do ano passado. As coisas acontecem numa velocidade tão rápida. As pessoas falam que São Paulo é uma cidade muito, muito rápida, agitada. Mas a China é muito mais, tem que multiplicar no mínimo 3 vezes. Como é que você descreve, então, o desenvolvimento chinês e socioeconômico da China como tal, para os seus amigos, do que você ouviu da sua avó, da sua mãe, do seu pai, para uma pessoa que não conhece a China, mas que ao olhar para você diz, é chinesa. Qual é a China que você conta para eles? A China que eu conto para eles é que a China impressiona muito. Meu pai me falou, né, que antigamente ele teve um período de passou fome, né, não tinha muita comida. Década de 60, mais ou menos, que tem uma época muito difícil. Meu pai nasceu em 64, então foi mais ou menos esse período que era um período muito difícil para todos. A condição de vida hoje é totalmente diferente. Então o que eu conto com meus amigos é a diferença, o espaço de tempo, que foi muito curto, esse desenvolvimento tão acelerado, foi porque as pessoas chinesas são muito trabalhadoras. Elas correram atrás para melhorar a qualidade de vida delas como um todo, como um país. Dona Vera, essa revolução que houve na China, que desenvolveu a China, ela passou muito pela educação? Passa pela educação também. Mas em relação, agora estamos também realizando reforma educacional, que precisa reformar a nossa educação para combinar melhor com o progresso do país. Paloma, você disse que quer ser uma ponte entre a China e o Brasil. E eu sei que a China gosta de construir muitas pontes. Inclusive vai construir uma ponte ligando Salvador à ilha de Itaparica, aqui no Nordeste. Como é que você
pensa em ser essa ponte entre a China e o Brasil, sendo neta de diplomata? Por ter crescido, né, nesse ambiente multicultural, né, então tem um senso de dever em mim, que assim no futuro eu possa, né, ajudar mais nessa relação, nessa parceria de Brasil e a China. Muito obrigado, dona Lili, obrigado, Paloma, muito obrigado, dona Vera, foi muito bom poder conversar com vocês. Com imagens de Fernanda Siqueira, do Recife, Luiz Boaventura, numa coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China.